Senhor Secretário, ontem e hoje falou-se muito da habitação, terrenos, metro, ambiente, águas, telecomunicações, energia, transportes, obras públicas, despesismo. Mas tudo isto da sua herança. Mas tudo isto faz parte da sua herança. Maioritariamente herança do seu antecessor e dos seus diretos colaboradores que não precisam de assumir responsabilidades. E só assim se compreende que o senhor secretário tenha precisado de 7 meses para preencher 7 vagas nos cargos de direção, que estão aqui presentes, e outras mais chefias. E eu pergunto, quem paga esta fatura toda? A resposta, muito provavelmente, serão os cidadãos. Ora bem, sobre essas questões eu não volto a repetir, mas eu gostaria de saber da sua parte relativamente ao Plano de Desenvolvimento Quinquenal da Região do Distrito Social de Macau, 2016-2020, em que dos 7 objetivos, o 4º refere-se à sua área. Como elevar a qualidade de vida dos cidadãos, como reservar, em termos quantitativos, os terrenos até 2020, como melhorar a garantia de habitação à população e como promover o uso racional dos solos. Portanto, a minha pergunta é a seguinte, e muito simples, porque de facto é isto que faltou ao longo dos 16 anos da RAEM. Existe alguma planificação e calendarização anual para atingir tais objetivos? Existe ou não existe? Se não existe, isto é inútil. Inútil. Mais vale ignorar. Segundo, ontem 2 colegas meus tocaram num assunto que tem a ver com os ativos da concessão da RAEM. Eu acho que o senhor secretário tem que prestar um bocadinho mais atenção às telecomunicações. E a questão é essa. Os ativos de concessão da RAEM fazem parte integrante do contrato de concessão da rede fixa. Pelo que pergunto também com que base legal a CTM está a usar esses ativos para operar os seus serviços de telemóveis e internet, sabendo que esses serviços não estão abrangidos nos termos do contrato de rede fixa e que se exige uma licença independente. Ou seja, qual é a legislação ou acordos que possa existir que permita a CTM usar esses efetivos nos seus serviços de telemóveis e internet, enquanto os outros operadores de telemóveis e internet, com a mesma licença, não podem utilizar. Portanto, isto conduz a quê? Concorrência desleal. Segundo, má qualidade dos serviços prestados pela CTM. O Governo tem planos a curto prazo para que os ativos de concessão da RAEM possam ser utilizados em pé de igualdade entre os outros operadores para uma saudável concorrência leal? Senhor Secretário, não é justo autorizar somente a CTM a utilizá-los. Nas minhas anteriores interpelações do ano passado, a DSR sempre disse que se tratava de um procedimento internacional. Pelo que estou bastante curioso em saber em que legislação internacional e de que países se adotaram esses procedimentos, que adotam esses procedimentos. Se a DSRT disser que a CTM fica responsável pela manutenção desses ativos, então pergunta a DSR quanto pagou a CTM pela manutenção desses ativos nos últimos 3 anos. Lembramos que a CTM tem um lucro anual de cerca de 1.000 milhões de patacas. Uma outra questão tem a ver com 3G e 4G. O Governo tem algum plano para melhorar a qualidade dos serviços de 3G e 4G e do serviço de internet, que genericamente são considerados pelos cidadãos como de má qualidade, a par da redução dos preços dos circuitos alugados, quer sejam locais ou internacionais, que são mais caros da região? Por exemplo, neste momento, o preço de um circuito de 2 megabytes de Macau para Hong Kong é dezenas de vezes mais caro que o inverso, ou seja, de Hong Kong para Macau. Terceira questão. Sabe-se que a companhia de canais básicos vai ser entregada na TDM no final do contrato. Pode o Governo divulgar qual será o seu futuro modelo operacional, incluindo os direitos de autoria, meios de transmissão dos sinais televisivos às residências? Por exemplo, serão através de fibras ópticas da CTM ou MTEL?
Também seria do interesse saber se o Governo tem intenções de subsidiar esses serviços por via do erário público, porque senão, se for assim, será concorrência desleal. E no caso afirmativo, se existirem, quais são as estimativas para os montantes a serem desembolsados? Uma outra questão tem a ver com o facto de em Macau existirem muitas lojas de venda de artigos elétricos que têm, por exemplo, um grande painel LED na montra de exposições, a anunciar publicamente que com 70 patacas pode ter acesso a 400 canais televisivos. Gostaria de perguntar se esses anúncios e serviços anunciados em LED gigantescos são legais e os preços foram aprovados pela DSRT. Ora bem, em vários momentos falei com o seu secretário sobre a uniformização dos despachos a quando das notificações na reversão dos terrenos. Como sabe, Sr. Secretário, o artigo 167 da Lei das Terras compete ao chefe executivo o despacho da caducidade. Compete também ao chefe executivo o despacho de despejo. A minha pergunta é simples. No momento da notificação, não podem uniformizar esses dois despachos administrativos definitivos e executórios no sentido de acelerar o processo administrativo? Assim, evitava-se daquilo que disse ontem, não é? Um terreno tem 5 processos. Eu acho que isto pode, porque, de facto, um dos grandes problemas da morosidade trata-se da... uma outra das questões que eu gostaria de acrescentar, e também aliado à morosidade dos processos administrativos, tem a ver com a falta de delegação de competências a partir do chefe executivo para os secretários, e daí para baixo. Por isso é que em muitos, não só da sua tutela, como também das outras secretarias, o facto de não haver delegação de competências provoca uma morosidade em toda a sequência dos processos, para além de criar inconveniente aos cidadãos. Eu gostaria de dizer o seguinte, para finalizar, porque o meu tempo já não tenho mais, é que este despejo subsequente do despacho da caducidade não é um despejo civil, é um despejo administrativo. É distinto daquilo que consta no Código Civil, nomeadamente os artigos 929 e seguintes, porque, de facto, é com base nestas situações que o seu secretário pode acelerar ainda mais a reversão e ter terrenos, e, neste sentido, gostaria de dizer que a nossa infelicidade de ouvir da sua parte que não tem terrenos para a habitação dos cidadãos no aspecto económico e também para os trabalhadores da função pública. Espero que com isto possa contribuir para si, para que de facto na sua área de intervenção tenha mais terrenos. Muito obrigado. Só para dizer o seguinte, talvez há pouco não tivesse sido claro, porque eu não estava a referir na delegação das suas competências, mas nas competências do chefe executivo. Porque, como sabe, a Lei de Terras, a maior parte das competências é do chefe executivo. E como ontem você disse que um terreno tem 5 processos administrativos, portanto, vai 5 vezes para o chefe executivo. Por isso é que eu gostaria de dizer que, se fosse possível, para além de delegação de competências, por exemplo, na área que eu há pouco referi do despejo, uma vez que é caducidade, evidentemente tem que reaver. Portanto, o despejo, ele podia delegar as competências para si. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu referi há pouco quanto à situação de poder juntar ambos os despachos na notificação. Acho que vale a pena tentar. Se não conseguir, então tem que se encontrar uma solução, porque não é correto que não sejam enviados esforços nos contratos, nomeadamente as cláusulas contratuais, possa encontrar mecanismos para que, de facto, seja simplificado esse processo administrativo. Portanto, eu espero que possa dar mais elementos para nós, porque eu não consigo encontrar qual é o impedimento que não possa, na notificação, ter 2 despachos definitivos executórios. Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com os ativos da concessão da RAEM. Como há pouco referi, acho que todos os operadores têm capacidade de explorar em pé de igualdade. Se os ativos são da RAEM, há alguma coisa que está a falhar, porque as queixas são muitas. Não é por acaso que tantos deputados falam sobre essa questão.
e eu espero que sobre essas questões possa depois dar por escrito, se for possível, não conseguir responder hoje. Obrigado.